Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai conversar sobre caminho espiritual. Essa sensação que pode acontecer dentro da nossa jornada de vida, dentro da nossa jornada espiritual, que às vezes é uma sensação de desconexão, como se a gente não tivesse conseguindo encontrar mais os pontos de ligação entre nós e o todo, nós e a unicidade. Eu já passei por essa fase de sentir como se eu tivesse desconectada da espiritualidade de Deus. E eu acredito que no meu caso foi mais por uma questão de dogmas e de culpas também, por estar seguindo um caminho que é diferente daquele que eu aprendi que seria o correto. E isso pode acabar nos afastando da espiritualidade se a gente não conseguir olhar para isso com clareza e entender o porquê certos movimentos nossos não necessariamente precisam nos afastar do tudo, né? Dessa sensação de estar conectado. É como se algumas vezes parecesse que tem alguns fios soltos e a gente não conseguisse mais fazer essa conexão. Se você se interessa por esse assunto, então fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu me lembro que quando eu era mais nova, bem mais nova, o meu pai trabalhava numa indústria, né, numa gráfica, e ele trazia revistas, né, de cortesia. E eu me lembro de uma revista em específico, que obviamente eu não tenho mais porque faz bastante tempo, que falava sobre Madre Teresa de Calcutá. E nessa revista, nessa matéria específica, falava sobre as cartas de Madre Teresa, que eram cartas que ela tinha escrito durante a vida e quando ela faleceu, né, demorou um pouco, essas cartas foram expostas. E algumas dessas cartas, né, da Madre Teresa, ela escrevia como se duvidando que Deus existisse, que Jesus estava olhando por ela, né, naquele contexto religioso do catolicismo. Porque ela via tanto sofrimento, né, ali na Índia e nas regiões nas quais ela trabalhava com a sua missão, que a fé dela vacilou, né, no sentido de se questionar se existe alguma força que está olhando pela gente ou que nos guia, que nos dá essa motivação para continuar dentro de tudo aquilo que a gente passa, dentro das circunstâncias em que o mundo se encontra ou como as coisas são realizadas, né? E isso mostra que até uma pessoa que aparentemente tem muita fé, que aparentemente faz um belo trabalho, pode ter momentos de ciclicidade na fé, que é essa oscilação entre conexão e desconexão. Então, se você, em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, passou por uma fase em que você se sentiu desconectada ou desconectado, ou ainda está passando por essa fase, entenda que ela pode ser normal dentro da jornada de qualquer ser humano que faz essa opção por trabalhar e desenvolver a espiritualidade, o autoconhecimento. Essa fase onde alguns questionamentos vão aparecer. Questionamentos dogmáticos, né? Se essa espiritualidade estiver atrelada a uma religião. Então, por exemplo, no meu caso, eu cresci com a minha espiritualidade atrelada ao catolicismo. Então, eu sempre fui católica e católica praticante, de ir à igreja, de participar das missas, né? Teve até uma época na minha vida, quando eu era adolescente, eu participei de um processo litúrgico, de liturgia na igreja, então ia lá fazer leituras. Então, assim, a minha espiritualidade estava atrelada a uma religião. Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, acho que a partir de 2019, na verdade eu comecei o processo bem antes, né? Em 2019 foi quando eu desenvolvi outras habilidades que dogmaticamente, para dentro da religião, né, na qual eu fui criada, elas eram consideradas erradas, né, que é astrologia, tarô, enfim. Então, dentro disso, do que eu aprendi, então essas práticas eram consideradas ali não corretas, e tá tudo bem também, né? Ninguém precisa aceitar, a gente tem que saber se sentir bem com o que a gente faz. E aí alguns questionamentos foram acontecendo, e dentro dessa época eu senti um certo distanciamento, né? Eu fiquei meio em dúvida do que eu deveria fazer, para onde eu deveria ir, que caminho eu deveria seguir.
E é isso que eu vou compartilhar com você. Como a gente se traz de volta, né? Por que que essa ciclicidade, esses fios soltos podem acontecer dentro da jornada das pessoas, dos seres humanos, e o que a gente precisa fazer para a gente trazer de novo essa sensação de conexão. Porque quando a gente retoma essa sensação, a nossa vida ela é muito mais fluida, ela tem uma fluidez maior. Não necessariamente você precisa ter uma ligação com o espiritual, com as coisas espirituais para que a sua vida ande, né? A gente vê exemplos de pessoas que não tem nenhuma ligação com isso e tá tudo bem, é a vida delas, é o jeito como elas escolheram viver. Não estou dizendo que é obrigatório você ter uma ligação com a espiritualidade ou com o sistema religioso, né? Se para você funciona melhor dessa forma, não é obrigatório, cada pessoa tem a sua escolha. Uma das coisas mais interessantes do caminho espiritual é você não julgar aquele que faz escolhas diferentes de você. Então, se você decidiu escolher um caminho espiritual, né, não ligado à religião, por exemplo, é uma escolha sua. Você se afinizou com esse caminho. Se outra pessoa decidiu fazer a jornada espiritual através de uma religião, seja uma religião evangélica, católica, seja Umbanda, seja Candomblé, seja budismo, seja a religião hindu, isso é uma escolha da pessoa. Então não há por que julgar o caminho espiritual ou não, que cada um escolhe para si. É importante que a gente comece a trabalhar dentro da gente a jornada espiritual, para que o fora de nós possa refletir aquilo que afiniza com o nosso olhar de mundo. E nem tudo vai estar igual para todo mundo, a gente não vai ser igual a todas as pessoas. Então uma coisa que é interessante é você observar como que está o seu olhar para aquilo que é diferente de você. Isso é importante para fortalecer a sua jornada espiritual. Quando você olha para aquilo que é diferente do que você acredita e você consegue não julgar e você consegue olhar e falar, ok, esse é o caminho que essa pessoa escolheu, que talvez para ela faça sentido, mesmo eu não concordando com o ponto de vista dessa pessoa, tá tudo bem, porque foi a escolha que ela fez, tá? Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que ele é principal para que a gente possa expandir o nosso olhar e a nossa visão sobre a nossa jornada de vida. Então, como eu falei para vocês, né, se vocês se interessarem, deem um Google aí nas cartas de Madre Teresa de Calcutá, que vocês vão saber do que eu tô falando e sobre essa ciclicidade que é a nossa fé, né, a nossa jornada espiritual pode sim, em algum momento apresentar essa oscilação de acreditar mais, acreditar menos, se conectar mais e se conectar menos, né, ou até se desconectar por algum motivo. E por que essa desconexão ela pode acontecer na nossa jornada? Uma das causas principais dessa desconexão com o espiritual, com a espiritualidade, são processos que eu trouxe até aqui para exemplificar para vocês com o tarô, que são processos de perda, de luto. Aqui a gente tem o 5 de copas. Coisas que não acontecem como a gente desejava, né? Então, pode ser que algo na nossa vida se perdeu, ou a morte de um ente querido, ou o final de uma relação, de um relacionamento, ou a perda de um emprego, ou a perda de um dinheiro, uma quantia grande, se você foi vítima de um golpe, né? E você acreditava que tinha que ter uma força olhando por você. E aí, como parece que essa força falhou o olhar, ela fechou os olhos em algum momento, você se desconecta dela, porque você acredita que ela precisa estar atrelada a você para que você acredite nela. E não necessariamente é assim. É engraçado que quando a gente vai trabalhando a espiritualidade, a gente começa a entender que não necessariamente a gente precisa estar com essa sensação de que tudo vai acontecer para o nosso bem, sendo esse bem de acordo com o que a gente quer. Porque a gente tem uma visão muito limitada e reducionista de que o bem é só aquilo que nós queremos, aquilo que nós aceitamos. E não necessariamente. Às vezes o bem ele vem de uma forma, de um acontecimento que para nós não é tão favorável, mas que de alguma forma vai mexer com todo o contexto, que vai trazer mudanças significativas para o todo, né? Ou para a gente mudar uma forma de pensar, ou para a gente mudar a forma como a gente enxerga o mundo. Então a gente vai evoluir a partir daquilo, que não necessariamente parece tão bom. Que é essa ideia do 5 de copas. Às vezes a gente está focado muito no que foi, naquela perda que a gente teve, e a gente ainda não olha para o que a gente tem para evoluir, né? Uma coisa muito interessante dessa carta, que eu gosto bastante, é que
quando a gente observa, eu já falei várias vezes isso aqui no canal, né? A gente vê aqui, ó, né, as taças, tem taças derramadas, mas tem taça em pé, né? Ou seja, você não está conseguindo enxergar o que você ainda tem para evoluir a partir do que você perdeu. E quando a gente não consegue enxergar esse movimento, acontece essa desconexão com a jornada espiritual. Porque a gente fala, por que eu? Por que eu não tive, né? Por que eu não tenho? Porque essa sensação de perda, de derrota, de luto. Eu lembro que uma vez eu estava vendo o Instagram, e a gente se compara muito, né, por Instagram, rede social. E aí eu estava vendo a jornada de uma moça, que ela fala sobre autoconhecimento aqui na internet também, e assim, parecia perfeita, né, a vida dela, a família dela. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, por que tanta gente tem tanto e tem gente que tem tão pouco? Ou porque eu não alcancei as coisas que ela alcançou dessa forma? E aí eu fiquei pensando que eu tava focando no que eu não tenho, ou no que eu perdi, no que não deu certo, no que se foi, e deixando de focar naquilo que é importante pro meu progresso. E aí quando a gente foca demais nisso, a gente perde essa conexão, porque a gente vai estar com um olho de julgamento, tanto para nossa vida como para a vida do outro. Então essa é uma das causas da desconexão, né? Essa sensação de luto, perda, decepção, que a gente tem aqui exemplificada na carta dos 5 de copas. Uma outra causa de desconexão dessa força espiritual é quando a gente quebra tudo, a gente tem uma ruptura, né, das nossas crenças antigas, daquilo que a gente acreditava, e aí pode ser que a gente vai para um caminho do zero, um caminho que não tem conexão com o espiritual, que é a carta da torre, né? Se a gente pensar, né, vamos supor, você está fazendo um trabalho lá de espiritualidade, enfim, dentro da sua formação talvez religiosa. E aí tem uma ruptura nessa crença, sei lá, algum dogma que não se encaixa mais, alguma coisa que você ouviu, algum religioso ou religiosa falando e você não concordou e aquilo pareceu tão arcaico, né? E você falou assim, não, isso não cabe mais para quem eu sou, para quem eu tô construindo para minha vida. E aí há uma quebra, uma ruptura, que é essa energia da carta da torre. Quando isso acontece, essa quebra de crenças antigas, é muito importante a gente observar se essa crença, se essa quebra de crença está sendo feita a partir da quebra de uma confiança, né, da gente naquilo que a gente acreditava, ou se a gente está julgando um fato, né, ou um acontecimento para todo uma egrégora, por exemplo. Como assim, Angélica? Às vezes a gente, vamos supor, a gente vai julgar uma religião que a gente não concorda. E aí é o fato de que uma pessoa falou algo, fez algo, interpretando aquilo dentro daquela religião, a forma como ela enxerga. Então ela trouxe a interpretação dela, que faz com que a gente julgue a religião da pessoa, não o que a pessoa falou. Então assim, por exemplo, vou falar do catolicismo porque eu sou católica, né? Então cresci dentro dessa religião, então fica mais fácil para eu falar. Vamos supor que você ouve um padre falando algo que você não concorda, dentro ali do altar, na igreja, ou numa transmissão na TV, ou em mídias sociais, certo? Ele falou algo que você não concordou. Aí você julga a religião toda, o processo, aquele todo, baseado na fala de alguém. Só que a fala desse alguém traz dentro dela as percepções pessoais e não necessariamente o espiritual religioso. Quando a gente vai ver, se aprofundar um pouco em algumas figuras da religião, eu tenho até alguns livros aqui sobre Maria Madalena, mais pra frente eu vou falar pra vocês que eu preciso terminar de ler, eu comecei a ler, aí parei, comecei a ler outro livro, então ficou assim. A gente vê que existe um aprofundamento muito maior do que aquele que a gente vê. Então, quando a gente for julgar alguém, a gente precisa pensar o seguinte, os meus olhos estão vendo isso, mas o que está por trás do que os meus olhos não veem, né? E isso faz a gente também se afastar, que é essa quebra de confiança. Então, por exemplo, às vezes você gostava muito de um padre que rezava, que falava, e aquele padre pisa na casca de banana, né? Fala uma abobrinha ali, que para os dias atuais é considerado equivocado, e aí você
quebra, você faz uma ruptura do todo. Então entenda que romper com o todo não necessariamente vai fazer você se sentir melhor, porque você precisa entender que a fala daquela pessoa também é carregada de muita experiência pessoal. Quando eu falo pra vocês, eu falo também a partir das minhas experiências pessoais. Então eu não falo da espiritualidade ampla, limpa e sem camadas. Não, dentro de tudo que eu falo e digo, tem também o meu viés, que é ideológico, que tem as minhas experiências de vida, né? Que traz, sim, o que eu acredito. Então a gente acaba transmitindo através da nossa oratória, da nossa comunicação, aquilo que a gente acredita, as nossas ideologias, a forma como a gente se comunica, o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Então, por mais que a gente fala, essa pessoa não tem um viés ideológico, ela não fala de tal forma, não, alguma coisa ela vai carregar. Por mais que ela se esforce em separar. É como se a gente não conseguisse tirar essa separação. Ela vem conosco e ela cria uma ligação muito grande com a gente. Então, por isso que essas crenças antigas acabam trazendo essa desconexão com a espiritualidade, porque a gente quebra o que a gente acreditava, a gente se decepciona, a gente pensa, poxa, eu não acredito que essa pessoa falou isso. E aí isso pode trazer uma desconexão se a gente não conseguir ver o todo, a gente conseguir ver além daquilo que se diz, além daquilo que se faz, para enxergar o todo, o maior, né? Então é muito interessante a gente observar isso. E uma coisa muito comum também, gente, de desconexão e que infelizmente às vezes acontece comigo ainda hoje, é o cansaço, a sobrecarga, a rotina muito cansativa. E às vezes a gente vai perdendo aquela capacidade de interiorização, né? De se olhar, de silenciar, de orar, de entrar em contato com o eu dentro de você, né? Deus dentro de você, o universo dentro de você, que é uma energia interessante do tarô, que é o 10 de paus. Então a gente vai tendo tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver, que às vezes a gente só quer dormir, descansar, a gente quer chegar em casa, jantar, tomar um banho e dormir para o outro dia. Então a gente às vezes não dá tempo de meditar, às vezes a gente não coloca aquele momento de escrever, de sentar, por exemplo. Hoje para mim é muito interessante que eu sente com o tarô e escreva, né, sobre o meu dia, como eu tô me sentindo. Eu sinto que isso me conecta com algo maior. Então, durante muito tempo também a meditação teve uma fatia maior. Hoje tá um pouquinho menos, mas assim, já teve um protagonismo maior dentro da minha jornada. Então, assim, essa sensação de cansaço, de sobrecarga também acaba nos desconectando dessa questão espiritual. Então é preciso atenção para aquilo que você escolheu como pessoa. O que você escolheu, o que você busca para você? Você se comprometer em fazer, né, as mudanças, as transições que você precisa para você se encontrar dentro da jornada que você escolheu e que você acha que é adequada para você. Na astrologia também, eu estava até estudando esses dias no meu curso, existem alguns elementos, né, água, fogo, terra e ar, dentro do mapa astral, né, os planetas, onde eles estão localizados nesses signos, que podem trazer também algumas tendências de desconexão espiritual. É interessante, ó, por exemplo, uma pessoa que tem falta de água dentro do mapa astral, ou seja, ela tem poucos planetas dentro do elemento água. Eu vou até ler para vocês aqui, porque eu achei bastante interessante, ó. Essa pessoa, ela pode ter um excesso de racionalidade. Então, uma falta de água pode trazer um excesso de racionalidade, uma fuga de assuntos que levam à interiorização. Ou seja, eu tenho uma dificuldade de interiorizar, de ouvir, de silenciar. E isso pode acabar me desconectando da espiritualidade. Então, se às vezes você também está tendo essa sensação de desconexão, mesmo tentando buscar, é interessante olhar como estão os seus elementos no mapa astral, né? Porque pode ser que traga essa sensação também. E outro também é o excesso de terra. Pessoas com excesso de terra também podem desenvolver esse lado mais racional e muito mais voltado para assuntos concretos, perdendo o dinamismo. Elas têm uma tendência ao ceticismo, a serem mais céticas, ou seja, a vida ela fica muito seca, muito dura. Então, excesso de terra pode dar também essa sensação de desconexão com o seu espiritual, né? Peguei até meu caderno de astrologia aqui para trazer para vocês, que também é uma forma da gente tentar entender como isso está acontecendo dentro da nossa jornada.
tá? E aí, como que a gente pode se reconectar? Eu vou falar pra vocês o que eu fiz quando eu senti essa sensação de desconexão. Primeiro eu separei, né, o que é o outro do todo, ou seja, coisas que eu não concordava com o todo, o maior. Então, por exemplo, em algumas situações eu precisei tirar Jesus da religião, né, para poder entender melhor e me conectar com essa força, com essa energia. Então eu precisei tirar o viés ideológico religioso sobre Jesus para eu conseguir enxergar Jesus de uma forma mais ampla para mim, mais clara para mim. Então às vezes você vai precisar fazer essa dissociação do que é religioso para você conseguir encontrar o seu caminho. Nem sempre, tá? Para algumas pessoas isso não vai ser preciso, mas para outras sim, esse olhar de dissociação. Isso em relação a contextos religiosos, né, figuras religiosas, mas também a próprias pessoas que expõem a opinião delas sobre algum contexto religioso. Então, às vezes, um padre, um pastor, uma pastora, sei lá, né, o líder espiritual do centro espírita. Muitas vezes você vai precisar dissociar o que aquela pessoa fala daquela religião, se a sua espiritualidade estiver atrelada à religião e você sentir que algumas coisas que as pessoas falam acabam te afastando. Então saiba diferenciar o que elas falam da religião, do julgamento. Então, assim, às vezes é preciso fazer essa mudança de olhar, essa alternância do outro para a egrégora da religião, né? Daquilo que é espiritual, para a gente não ficar com essa sensação de desconexão por não concordar com o julgamento de outro ser humano, tá? É interessante também a gente fazer momentos de introspecção, então meditação ajuda bastante você a se reconectar com a sua espiritualidade, para mim é excelente. Exercícios de escrita, principalmente com as cartas de tarô, eu gosto bastante também. Para mim faz sentido me reconectar dessa forma. Outras coisas que eu trouxe aqui são sonhos. Eu, como entusiasta, né, de Jung, eu gosto muito de escrever os meus sonhos, de analisar os meus sonhos. E hoje, com a ajuda da inteligência artificial, ela me ajuda muito a ler o simbólico dos meus sonhos, né? Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de ler os símbolos dos sonhos, e a inteligência artificial tem me ajudado a destrinchar esse simbólico, né? O que os símbolos significam dentro daquele sonho. Então, isso me ajuda muito também na reconexão com o espiritual, de buscar esse eu dentro de mim, que muitas vezes fica muito explícito no simbolismo dos sonhos. Então, isso é uma coisa que eu tô fazendo utilizando a inteligência artificial, que é desvendar os símbolos dos meus sonhos, né? Então, tem ajudado bastante. Às vezes eu penso uma coisa, mas a inteligência artificial traz uma coisa que eu não pensei e faz muito sentido. E é muito legal utilizar, né? Eu uso o DeepSeek, que é a outra inteligência artificial, que é gratuita, e uso o ChatGPT também, mas eu uso para fazer imagens, porque eu achei um pouco carinho por enquanto, então eu tô utilizando essa DeepSeek, que é aquela chinesa gratuita, e pra mim tá fazendo um excelente trabalho. Outra coisa que é interessante é você trabalhar a sua intuição. O quanto você percebe que a sua intuição está atrelada aos acontecimentos do dia, aquilo que você sente, se conectar novamente com esse processo intuitivo. Uma das formas mais que eu acho que ajudam a gente a fazer isso são as leituras de tarô. Então, se você gosta de oráculos, de tarô, é interessante, ajuda a ativar a intuição. Outra forma é a meditação também ajuda. E os momentos de silêncio e introspecção que eu falei também ajudam a ativar essa intuição, que vai te ajudar, de novo, a se reconectar com sua espiritualidade, com o seu lado espiritual, tá? E buscar também algo que te traz sensação de unicidade, de contato com esse tudo. No meu caso, pessoal, sempre que eu sinto essa sensação, eu sempre vou ler um curso em milagres, ou consumir aqui na internet materiais sobre um curso em milagres. Por quê? Porque esse é um livro que me traz uma sensação de espiritualidade, né, de Jesus muito ligada à não religião. E aí eu consigo não colocar os dogmas e coisas erradas. E, vocês sabem, toda aquela coisa, né? Então me traz essa coisa de Jesus muito mais limpo, assim, no sentido de sem interferências ideológicas, patriarcais e sociais, enfim. E aí eu gosto bastante de ler um curso em milagres quando eu tô assim. Agora, uma coisa que eu falo pra vocês, não comprem um curso em milagres no Kindle, se vocês têm Kindle. Pra mim foi muito ruim comprar assim. Em breve eu quero comprar um livro físico pra estudar, porque é muito melhor. O Kindle dificulta muito o estudo de alguns livros. Por exemplo,
Um livro também que eu gosto de estudar bastante é Mulheres que Correm com os Lobos. E é um livro grosso, né? Eu tô até com ele aqui em algum lugar. Só que se eu comprasse esse livro no Kindle, eu ia me arrepender muito. Então, assim, comprem esses livros de estudo grandes, físicos. Eu acho que é melhor para você estudar, fazer anotações do que no Kindle, né? Para mim, pelo menos, aconteceu assim. Outra coisa que ajuda na minha reconexão é escutar mantras indianos. Então, para mim, um mantra muito que me traz uma sensação assim de paz muito grande é o mantra da deusa Sarasvati. Tem uma cantora que chama Daphne, é uma cantora havaiana, ela chama Daphne Tsissé, e ela tem um mantra de Sarasvati muito bonitinho, a voz dela é muito calma e me ajuda muito. A conexão com deuses hindus, deuses indianos também me ajuda bastante nessa conexão com a espiritualidade. E aí você fala, mas que bagunça, né? E eu tava olhando meu mapa astral, é interessante quando a gente vai estudar astrologia, né? E aí eu tava lendo um pouco, pesquisando, e eu vi que, pra mim, eu preciso ver várias ideias sobre religião, sobre religiosidade, pra me sentir num contexto de unicidade. Então é engraçado que eu sempre tive essa curiosidade, né, de entender. Então, assim, eu tava ali na religião católica, mas eu sempre tive curiosidade. Como é que é no budismo? Como é que é na religião hindu? Como é que eles fazem? O que eles fazem? Olha que bacana a forma como eles fazem o culto a esses deuses, né? Ah, como é que é no taoísmo? Como é que acontece? Ah, como é que acontece ali na Umbanda, no Candomblé? Ou no Espiritismo, né? Como que é? Como é que eles fazem? Então eu sempre tive essa curiosidade de entender. E aí eu fui ler o meu mapa astral e achei muito interessante que ele tem, né, essa pegada. Então, por exemplo, como minha formação é cristã, eu acabo tendo mais ligação com o que é do cristianismo, do que é cristão. Mas aí quando eu entro nessa questão da religião hindu, eu sinto uma paz muito grande, assim, uma conexão muito grande. Então, deusa Kali, pra mim, assim, é maravilhosa. Sarasvati me dá uma paz muito grande, né? Então, são deusas, mulheres, né, com essa energia feminina, que me trazem muito essa conexão com o espiritual. Pra mim faz sentido, talvez pra você não faça, e tá tudo bem, né? Mas pra mim, mantras indianos me trazem essa sensação de conexão, e o meu preferido é o Sarasvati, da cantora Daphne Tsissé. Eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar no primeiro comentário pra vocês verem ou ouvirem se quiserem, é muito bonito. E tem também um pessoal que canta com aquele... é um guru lá da Índia, esqueci o nome dele agora. Mas eles têm também umas músicas lindas. Tem o mantra da deusa Kali, vou deixar também aqui embaixo, que eu gosto muito, muito, muito. Que me ajuda muito a enfrentar obstáculos, né? Quando eu tô, assim, eu ouço e me ajuda bastante. Vou deixar pra vocês os dois aqui nos comentários, tá? Pra vocês ouvirem. E filmes, livros e séries que também ajudam a trazer essa sensação de olhar para a espiritualidade como algo total. Bom, uma série, como eu falei, o livro é o Curso em Milagres, que eu gosto muito. Tem um livro que eu quero ler ainda, que é o Gente, eu não consigo falar esse nome, mas você já tá sabendo o que é, né? Bhagavad Gita. Eu acho que é assim que fala. Eu tenho uma dificuldade pra falar. Eu quero ler também, então eu já coloquei na minha lista de livros que eu vou comprar. Mas Bhagavad Gita, eu acho que é isso. Eu sempre falo errado, tá? Então me desculpem se eu falei errado, mas eu sempre falo errado o nome desse livro. Que eu tenho vontade de ler, né? O Curso em Milagres, que eu já falei. E uma série que eu acho fantástica é aquela série The Chosen. Sempre que eu assisto, assim, me dá uma sensação de conexão, de bem-estar muito grande. Então, se você não assistiu ainda, eu acho que vale a pena, porque é uma série já bem conhecida, né? E traz essa sensação de um Jesus muito amoroso, muito, muito carinhoso, mas também que tem aquele olhar, assim, muito acolhedor, né? E eu gosto muito dessa série The Chosen. E é uma série que me traz essa sensação, de novo, de reconexão com o espiritual. Bom, então, essa foi a minha conversa com vocês aí, né, de coração para coração, sobre espiritualidade. A gente vai falar mais sobre essas questões aqui no canal. Eu quero trazer um pouco mais desse lado meu para vocês também, que às vezes eu acho que eu trago, mas às vezes eu acho que eu não trago, então, eu não sei. Talvez eu traga e nem perceba, então... é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários como é essa sua questão com a espiritualidade, como você enxerga isso hoje na sua vida, na sua jornada, o que você tem feito, como vocês têm se reconectado, ou se aconteceu uma desconexão, como você voltou, né,
para se conectar novamente com essa força espiritual que tem dentro de cada um de nós. Se você também não faz sentido, talvez esse caminho para você, tá tudo bem, não tem nada de errado com você, é só a sua escolha. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!